Sim, quase todos os dias. Desde criança, e é uma coisa que luto porque muda e sinto que aos poucos vai mudando, mas se calhar muda mais na minha sociedade, no meu país, mas sinto que há outros com muita desigualdade. Então sinto que é uma coisa que devemos lutar todas juntas. Todos os dias. Não há nenhuma vez que eu saia à rua em que eu não seja assediada de milhares de maneiras, e isso é uma coisa uma sensação que te dá impotência, e realmente notas que isso não acontece aos homens, e não tanto como nos acontece a nós, e não só dessa maneira, como em questões de arranjar trabalho e tudo isso, sem dúvida. Sí, un montón de veces. En mi familia soy la única hija mujer y mi papá me lo hizo sentir muchas veces el peso de ser mujer. En muchas situaciones, en muchos casos que para mí valían y para mis hermanos no, por el simple hecho de ser hombres. Fue un peso que sí, que lo sentí mucho, sobre todo durante mi adolescencia. Cosas que yo no podía hacer y que mis hermanos sí, por el hecho de ser hombre. Sim, já senti desigualdade por ser mulher, num sentido bom e mau. Tipo, de ganhar bebida no bar, ou de ser mais paparicada, ou mais querida por ser mulher, ou mal, tipo, de discriminação mesmo, ou de me sentir insegura de andar na rua sozinha em várias ocasiões. Sim, com certeza. Yes, I have felt the inequality from just being who I am, and it's something that shouldn't be happening, but I have felt it, especially being Nepalese woman in our society. There's a really, really big difference between someone who was born with a penis and someone who is born with a vagina. And let's not even start the whole thing of bisexuality and like transgenderness or everything else. Sim, já senti muitas desigualdades e tenho vindo a sentir mais também a nível de trabalho, a nível também social. Às vezes olham de forma diferente por seres mulher. Eu sinto desigualdade todos os dias, ou quase todos os dias, por ser mulher. Desde me sentir desconfortável na rua ou situações dessas. As que mais me têm marcado ultimamente são perguntarem em entrevistas de emprego se eu quero ser mãe e ver o quanto ser mulher nos afeta, até no mercado de trabalho, até hoje em dia, que nós não vemos tão clara esta desigualdade. Eu acredito que ser mulher é mais difícil, principalmente com relação ao ambiente de trabalho. Eu trabalho com engenharia de software e percebo que é muito mais fácil para os homens se identificar como um engenheiro de software do que uma mulher. Por exemplo, em uma reunião com 3 mulheres e um homem, mesmo eu trabalhando na empresa há 10 anos e tendo um conhecimento bom sobre programação e outras coisas, a pessoa, quando ela quer uma informação, ela quer falar com uma pessoa que seja técnica. Ou seja, entre as mulheres que estão na reunião, uma mulher não pode ser a responsável técnica de um projeto. Então isso é muito ruim, porque essa é uma situação que ocorreu comigo há pouco mais de um mês, e mesmo em 2020 as pessoas ainda têm esse preconceito de que uma mulher não pode trabalhar numa área técnica. Além do mais, eu sou uma pessoa transexual e às vezes não sei se as pessoas dizem isso por eu ser transexual ou por eu ser mulher. Então, às vezes, há um certo sombreamento na comunicação. As pessoas às vezes não me tratam muito bem do jeito que eu gostaria, mas é difícil de dizer se elas tratariam assim também uma mulher ou se tratam assim porque eu sou se me tratam assim porque eu sou transexual. Sim, já, porque eu pertenço à cultura hip-hop
e como nós sabemos, infelizmente há uma grande parte da cultura hip hop que é extremamente machista e então muitas das vezes eu já me vi em situações que tinha que ouvir comentários por parte de colegas e por parte de pessoas que iam aos concertos que diziam, bem, tu para mulher até cantas fixe, isto é um bocado inacreditável. Ouvia coisas assim, da mesma forma que como ouvia colegas meus comentários de porque que não és mais sensual, porque que não fazes como por exemplo a artista a Lil Kim, né? A Lil Kim é um exemplo de uma mulher MC que andava de biquíni, que andava despida e então eles achavam que em vez de eu ser a tomboy que eu era, por força das circunstâncias eu tinha que ser uma mulher mais feminina como a Lil Kim, por exemplo. E havia muito esse tipo de condicionalismo, quererem me dizer a mim como é que eu tenho que ser mulher. Eu sei como é que eu sou, que tipo de mulher é que eu sou. E mesmo que eu não soubesse, eu tenho que ter tempo para me descobrir. Ninguém tem que impor a minha feminilidade, por assim dizer. E eu sempre senti essa pressão. No início, quando tens 15, 16 anos, não consegues perceber isso. Né? Porque são as tuas tropas, é a tua crew, está a dizer tudo para o teu bem, mas depois à medida que vais crescendo e vais estando no meio, ouvir sempre esse tipo de situações, sempre as comparações, são extremamente sexistas e o mais grave é que muitas das mulheres não percebem isso, as mulheres que são alvos desse sexismo, e eles também não percebem, eles acham, muitos dos homens, se tu fores dizer foste machista, foste sexista, eles vão dizer não, é a natureza. A natureza é assim. We gotta deal with this shit, né? Mas não é. E por dar um exemplo, sei lá, eu apanhava o autocarro à noite, tipo eu saía com os meus amigos, mas eu sempre tive medo de voltar sozinha a casa, porque o autocarro que eu apanhava era para ir uns 35 minutos, sozinha, cheia de pessoas. E já me aconteceu várias vezes de acordar, porque eu se calhar adormecia porque era tarde, e ter um gajo ao lado e meta-me na conversa, fica a olhar muito para mim, diga que me conhece, que já me vi outras vezes no autocarro, que eu sou do bairro. Tudo isso eu sinto medo, e acho que eles fazem, não sei se fazem porque foram educados assim ou pensam que nós nos vamos sentir bem, tipo como se fôssemos bonitas por eles andarem a dizer essas coisas, mas realmente eu só sinto medo. Estas situações repetiram-se várias vezes e eu comecei a levar comigo um casaco, mesmo que fosse verão, tivesse muito calor, porque assim sentia-me mais protegida. Porque realmente, até dia de hoje, eu nunca me senti confortável a levar uns calções na rua ou se calhar ir com uma blusinha mais curta, porque sinto olhares, não só de jovens, também de velhos, e sinto que o nosso corpo continua a ser muito julgado e como a gente veste também. Assim, as situações que eu mais vivi são em relação a assédio e não sei, poderia contar milhares de histórias, mas uma das que mais me marcou não foi das primeiras, mas estava no metro e estava sentada, bem irritada, e chegou um homem e começou tipo, tu és bem gira, não sei o quê, não sei o que mais. Eu tipo, ok, eu não quero mesmo falar, tipo, por favor, vai-te embora. E ele foi e depois voltou, tipo, e tocou-me assim na cara, para virar para lhe dar um beijo. Tipo, agarro-me na mão e dou-lhe uma estalada. Ele deu-me uma cabeçada, tipo, e comecei a sangrar bué, pedir bué ajuda e ninguém ajudou. Tipo, porquê? Porque era um homem e eu uma mulher que não tem assim tantas forças, supostamente, e não sei, tive que o pôr fora do metro, foi a única coisa que pensei, e o metro estava cheio de pessoas. Hay varias, hay muchas. Y eso es lo peor de todo, que hay un montón de historias que todas las mujeres tenemos para contar y es lo más triste. La que se me viene más a la cabeza ahora, que fue la más reciente, iba caminando por Almirante Hayes en plena cuarentena, saliendo del trabajo, en la calle súper sola, y aparece un tipo viejo, no sé, 50 y tal, nojento, y me empieza a decir cosas así como, qué gustosa, no sé qué, bla, 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 y se empieza a acercar mucho a mí, mucho, a caminar muy cerca de mí. Yo le digo así como, ¿qué te pasa? Como, sale de aquí, déjame caminar tranquila.
el tipo viene, me acorrala a la pared y hace como que me va a pegar. Y estaba hasta la policía cerca, había como un retén de policía cerca. Pero yo no supe qué hacer y solo empecé a decirle vete embora y comencé a caminar en sentido contrario. El tipo se fue, yo seguí caminando, me empezó a seguir y ahí me cagué de miedo, me metí al metro, llamé a una amiga, estaba paralizada, como que no sabía si irme para casa, porque si me iba para casa iba a saber dónde vivía, empecé a pensar un montón de cosas, no sé, no, fue horrible. If I start with my culture, there are a lot of inequalities because I can give an example of how in Nepal, like people, girls, women, when they menstruate, they can't do a lot of stuff. It's like they become impure in a way. They can't enter temples if they're religious. In their own house, they can't sleep in their bed. They can't. I mean, it's not that common anymore, but it still exists in older generations, and it's just something natural for me. It's just I think it is not just for me. It is for everyone. It's just something natural that comes from having a uterus, and that makes them, like, making women feel so dehumanized in a way by not letting them enter their own house, by not letting them enter in their own kitchen. It's just completely insane to me. But the thing is, I feel privileged because if I was there, then I would have been going through the same thing every month. So it's not really my perspective, but I have seen it. Um exemplo que eu posso dar, a nível também de trabalho. Um trabalho entre homem e mulher, sempre vão preferir colocar a mulher, porque perguntam sempre, é mãe, tem quantos filhos, quer ser mãe, daqui a quanto tempo, e eu sou a ver naquele patamar. Porque às vezes ter um filho é considerado que é uma desvantagem para o mercado de trabalho. E ser mulher, às vezes as pessoas não veem que às vezes pode ser uma vantagem, além de ser uma desvantagem, mas sim, senti. E às vezes também na rua. Na rua, às vezes os olhares mesmo masculinos, olhares assim de medo, digamos assim, já senti várias desvantagens. E, por exemplo, no outro dia eu vi as estatísticas relativas a estes meses passados e comparativamente ao ano anterior, das taxas de desemprego neste momento em Portugal, e a taxa para as mulheres é substancialmente superior, e obviamente que isso é uma coisa que me faz sentir em imensa desigualdade.